Bom, as notícias nas últimas horas são sempre focadas, obviamente, na moção de censura, mas mais do que a moção de censura, que não passou de uma figura de idiota útil do Partido Comunista porque fez um favor ao governo, é baseado e assente na questão da moção de confiança que o Luís Montenegro apresenta à Assembleia da República. A partida será na próxima semana, a Conferência de Líderes agora terá que tomar essa decisão. Mas eu gostava de enquadrar, porque o que é isto de uma moção de confiança? Ora, há muita gente que vai acompanhando pela televisão e vai acompanhando as notícias. Na realidade, a moção de confiança, ao ser reprovada, não implica a dissolução da Assembleia da República. Legalmente não implica a dissolução da Assembleia da República. É uma demissão do governo, o assunto volta ao Presidente da República, porque o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ou seja, o partido mais votado, ou neste caso a coligação, teve a oportunidade de indicar o nome do Primeiro-Ministro e ele foi nomeado pelo Presidente da República. Ora, o Presidente da República teria agora algumas soluções, uma delas que passaria ou passará por convocar eleições antecipadas, e então aí sim dissolve a Assembleia da República, e esta configuração da Assembleia ficará em funções até entrar um novo quadro de deputados. Teria ainda a hipótese de convidar a AD a apresentar um novo nome para Primeiro-Ministro, mas o histórico de Marcelo Rebelo de Sousa é que não permite fazer isso, porque já no passado, recordem-se que quando saiu António Costa, o PS tentou indagar a hipótese de indicar Mário Centeno, e que Marcelo foi muito claro em relação a essa matéria, por isso acredito que neste momento não o vá fazer, apesar de ontem Marcelo Rebelo de Sousa, ao seu jeito troliteiro, ao invés de fazer uma comunicação estadista ao país, decide à porta de uma feira fazer ali um comentário, como se estivesse a fazer comentário político na televisão ao domingo, onde vem fazer ali a cronologia dos factos e tal, e apresenta aquilo parece que estava a apresentar o programa de domingo de comentário, e nós temos um problema com os Presidentes da República, agora Marcos Mendes, ou seja, acham que o percurso para Presidente da República é passar por comentador político ao domingo. Pronto. E ele ontem deixou no ar mais um ataque ao PSD, e neste caso a Hugo Soares, indiretamente, porque vem dizer que a AD e o Partido Social Democrata nem sequer falou com ele e nem sequer colocou essa possibilidade, e portanto não tendo sido colocada a possibilidade, que não vai fazer nada, mas era uma das figuras que poderia ter sido apresentada, ou seja, mais uma vez Marcelo Rebelo de Sousa a dar uma talhada na AD. Em relação à moção de censura e à moção de confiança, já percebemos o fraco líder que é Pedro Nuno Santos, e o facto de Pedro Nuno Santos tentar agora vir com a justificação de que não aprova a moção de confiança, mas que a abstenção na moção do PCP também teve um posicionamento que só agora é que se conheceram os factos. Vamos lá ver se nos entendemos, não foi só agora que conhecemos os factos, alguns de nós só passado uns dias é que fomos conhecendo os factos, mas Pedro Nuno Santos já conhecia mais factos do que nós, até porque na moção de censura do Chega, quando nós apresentámos a moção de censura, Pedro Nuno Santos foi o primeiro a interpelar o Primeiro-Ministro acerca de uma eventual ligação à Sol Verde e à forma como estava a ser feito. Parece-me que no meio deste processo todo existem aqui pontas soltas que ainda não foram pegadas e que deveriam ser clarificadas. Eu falei isto ontem na televisão, que tem a ver com o facto de Silvério Regalado, ex-presidente de Câmara, que teve uma avença com Luís Montenegro, uma Câmara do PSD, ter um familiar seu que entretanto passa para presidente do Banco de Fomento, e esse Banco de Fomento tinha também ele um contrato de prestação de serviços com a Sociedade de Advogados de Luís Montenegro. Eu creio que não vou induzir ninguém em erro ao dizer que o valor do contrato é de 100 mil euros. Bom, e o que é que há aqui de extraordinário? É que quem é nomeado para o banco é Gonçalo Regalado,
isto aparentemente, o facto de ser familiar, não significa que exista aqui nepotismo e que exista problemas, mas acho que no mínimo deve ser justificado como é que tudo isto foi feito, tendo em conta que, ao contrário do que ontem João Almeida disse no debate comigo, e eu tenho uma excelente relação com o João Almeida, conheço o João Almeida, não sei se desde os 15, 16 anos, conhecemos-nos há muito tempo, já tivemos muitas vezes do mesmo lado da barricada, já tivemos muitas vezes lados contrários da barricada, mas temos amizade, mas independentemente disso, estamos em posições opostas hoje em dia, e mais uma vez estamos do lado contrário da barricada, e portanto, o João Almeida dizia que Gonçalo Regalado tinha currículo para estar como Presidente do Banco de Fomento. A questão é que eu acho que deve ser de facto indagada esta questão, porque Gonçalo Regalado era de facto funcionário bancário no Milena BCP, mas era diretor de marketing para o serviço empresarial e passou diretamente para presidente de um banco, portanto não me parece que tenha propriamente um currículo que determine que sai de diretor de marketing à área empresarial no setor privado e que passe para presidente do Banco de Fomento, com toda a importância que o Banco de Fomento tem, e mesmo com as operações que tem neste momento, que algumas delas eu fui crítico durante o ano passado, apesar de Gonçalo Regalado só ter sido nomeado em janeiro deste ano, mas algumas das operações que eu fui crítico, nomeadamente a forma e a linha de crédito que foi aberto para as empresas em Angola de mais de 2 mil milhões de euros. Bom, e estamos a falar obviamente de um banco estatal e de investimento. Portanto, há muita ponta solta. A realidade é que esta questão da moção de confiança vai obviamente fazer a dissolução da Assembleia da República, porque Marcelo Rebelo de Sousa não tem a capacidade de exercer o poder de influência e magistratura de influência que lhe está consagrada pela Constituição e que seria um dos principais vetores da responsabilidade do Presidente da República, mas que o Presidente da República atual, nós já estamos naquela fase parece que estamos a ganhar ou a perder 5-0 no futebol e já só estamos a fazer tempo para que o jogo acabe. Portanto, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, já só queremos mesmo que o jogo acabe e que ele saia, porque isto foi mal demais para ser verdade, e percebemos que é mal demais quando temos 3 dissoluções da Assembleia da República durante o mandato do Presidente e que demonstra que o Presidente não teve capacidade e, ao invés de ter a capacidade de fazer aquilo que é a sua responsabilidade e a sua competência constitucional de uma magistratura de influência e de tentar moderar e ser um ponto, um elo de ligação que acabe por congregar as vontades, Marcelo Rebelo de Sousa foi dos principais destabilizadores que existiu na política portuguesa nos últimos anos e levou ou trouxe-nos a este ponto que cada vez existe uma Assembleia da República mais partida, cada vez mais afastamento entre os políticos, e existe aqui uma responsabilidade, obviamente, do Presidente da República, que nunca teve mão firme, nem soube gerir, nem governar, não tem que governar, não soube exercer a sua magistratura de influência, tentou governar e, para além disso, continua sempre com o seu posicionamento de comentador ou comentadeira ao fim de semana, e todos sabemos e todos conhecemos o facto de Marcelo Rebelo de Sousa não conseguir largar aquele seu vício de constantemente estar a meter notícias nos jornais, a deixar pontas soltas nos jornais, a permitir que venha à tona d'água a sua posição através da posição dos jornais, recados através dos jornalistas. Sempre fez isto e nestes últimos 2 mandatos são por mais evidentes mandatos do Governo. Aquilo que fez em relação ao parágrafo da PGR que dita a demissão de António Costa, e agora isto já era um amor antigo, amor-ódio com o Luís Montenegro, em que ele já tinha aqui um posicionamento muito claro, desde que o chamou rural, e que com uma falta enorme de sentido de Estado, e nós enquanto políticos, obviamente na Assembleia da República é muito mais combativo e podemos ter algumas afirmações de ataque claro político ao adversário. O Presidente da República não pode ter este tipo de comportamento. O Presidente da República deve ser o elo de união nacional e de congregação nacional, e Marcelo Rebelo de Sousa nunca foi, e portanto ficará manchado na história de Portugal como o pior Presidente que eu me recordo da história contemporânea, e não me recordo, aliás, eu arrisco a dizer o pior Presidente de sempre,
que esteve em Portugal, conseguiu fazer algo fantástico e maravilhoso, que foi, se retirarmos Mário Soares, mas a história de Mário Soares mais perigosa e mais lamentável para a história de Portugal, até nem foi como Presidente da República, a questão da descolonização até nem sequer foi como Presidente da República. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa consegue sair com um pódio. Basta lembrar-nos as condecorações a Janja, a mulher de Lula da Silva, as condecorações a Lula da Silva, mas Lula da Silva eu até não devia dar de barato, não consigo dar de barato, mas é Presidente de vou interpretar como tendo sido uma condecoração ao país e não ao homem, a Lula da Silva. Mas ainda a semana passada a figura que fez com Emmanuel Macron, e também foi condecorar a mulher de Emmanuel Macron, também lhe deu uma condecoração. Eu dava-lhe um conselho agora para o fim do mandato, em vez de dar condecorações, olha, ofereça um ramo de flores, a alguns deles pode oferecer uma peça de artesanato, pode ser um galo de Barcelos, ou para outros muito específico até pode ser artesanato das Caldas, porque fica sempre bem a promover a Portugalidade e acaba por ter mais impacto e escusamos de andar a dar condecorações só porque sim, há alguém que não fez nada pelo país e que não tem que receber condecorações. Portanto, estamos a chegar mesmo ao final do tempo de Marcelo Rebelo de Sousa e sai rápido, sai porque estás a atrapalhar muito o desenvolvimento deste país.